Nessa conversa fiada, né, Chico? E olha, vocês sabem que o presidente do Supremo, ele, entre as prerrogativas dele, está a escolher a pauta do plenário. Então, a primeira sessão do plenário que ele vai presidir é na quarta-feira. E ele escolheu um tema bastante espinhoso, mas de suma importância. Ele resolveu começar a pauta com o julgamento da questão da pejotização, a transformação dos empregos em PJs, essa destruição dos direitos trabalhistas. Então vamos ver como a corte vai. Existem milhares de projetos, milhares não, mais de 1.200 projetos, pedidos e casos na justiça pelo Brasil inteiro, aguardando suspensos, porque são questões trabalhistas que dependem agora de uma decisão do Supremo para ver para onde essas questões vão. Muito importante, né? Isso. Essa pauta é importantíssima. Até porque no Senado o debate hoje é sobre pejotização. Isso. E eu diria que foi um pouco impulsionada justamente por essa data que foi marcada ali no STF. Então, acho que foi um movimento até que aconteceu no Congresso, no Senado, Chico, muito pautado também por esse, vamos dizer assim, por essa pauta que já estava no Supremo Tribunal Federal também, né? Sim, que pauta delicada e importante, né, nesse momento. E a gente tem que lembrar que, assim como é um Supremo completamente zeloso, foi até agora, em defesa da Constituição, em defesa da democracia, não costuma ser uma corte que ama muito os trabalhadores. Não costuma prezar pelo suor ali do povo brasileiro que trabalha todo dia, que dá duro. Normalmente pende para o lado do patrão. As decisões são muito a favor das corporações. Então vai ser muito interessante acompanhar isso. O Fachin, vez por outra, ele flerta ali com direitos trabalhistas e também com direitos humanos. Espero que seja esse Fachin que eu conheço, de outras decisões. Espero que... Mas é tão delicado. Espero que seja o... Por favor, Elô, é sua. Vai lá, Chico. Não, é sua vez. Eu ia dizer que eu espero que a gente veja um Fachin que a Carmen Lúcia descreveu como um homem bom, acima de tudo um homem bom. E um homem bom não pode olhar para os direitos trabalhistas e desconsiderá-los e achar que eles não têm importância. Esse debate que teve hoje de manhã no Senado foi convocado pelo senador Paim, que é um eterno defensor dos direitos humanos, foi um constituinte que brigou pelos direitos humanos para que eles entrassem na Carta Constitucional. E ele convocou essa sessão hoje que foi impressionante. Eu saí de lá apavorada com a degradação tão violenta dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas que a gente está vendo no Brasil e as consequências dessa degradação, desse solapar dos direitos trabalhistas, porque do jeito que a coisa está andando, se você pega e transforma, como disse uma procuradora hoje, você transforma 5 milhões de CPFs entre 2022 e 2025, 3 anos apenas, 5 milhões de pessoas viraram o PJ ou MEI. E são pessoas que 81% delas ganham até R$2.000. Você acha que são empreendedores? São pessoas que têm negócios e que as suas empresas estão fechando acordos com o empregador? Não, isso são pessoas que são obrigadas a abrir MEI ou PJ para terem o emprego, que não tem poder de barganha algum. Então, várias pessoas que apareceram hoje nessa conferência, juiz, inclusive o novo juiz do Supremo Tribunal do Trabalho, falaram em fraude. Eles disseram que esses contratos são fraudulentos, porque dizem que está havendo uma assinatura de um acordo entre duas empresas e não é, o empregado é coagido a fazer esse contrato ou não tem emprego nenhum. E por aí foi a discussão. Então, dados muito importantes. Esse do número de pessoas que deixaram de ser CLT, passaram a ser MEI ou PJ, nessa proporção e com esse salário, imagina o que está acontecendo com a Previdência, gente. Essas pessoas param de arrecadar e as empresas param de arrecadar para a Previdência. Então, o que você está criando é uma impossibilidade de, num futuro muito próximo, a gente se aposentar, por exemplo. Porque o pool de dinheiro que deveria entrar na Previdência não entra. Então é um problema gigantesco que o Brasil terá que enfrentar rápido. Elô, agora há pouco, enquanto você falava, a gente colocou imagens aqui na nossa tela dessa discussão no Senado, na imagem ali do senador Paulo Paim, do PT,
que foi de quem partiu a iniciativa desse requerimento, e o Supremo Tribunal Federal, marcando para a próxima quarta-feira, então agora dia 1º também o início desse julgamento que reconhece o vínculo empregatício, né? Tem os motoristas de aplicativos, entregadores que utilizam plataformas digitais, e a gente tem diversas pesquisas recentemente, até no nosso site do ICL tem uma reportagem falando sobre as condições de trabalho dessas pessoas, né, desses trabalhadores, que são condições extremamente precárias, e pesquisas de universidade constatando que aprofundam a exploração no Brasil. É um estudo mostrando as principais plataformas que são utilizadas aqui no mundo, mas como elas são utilizadas aqui no Brasil, aprofundando essa exploração de trabalho. Em vários países do mundo, Gabi, já foi reconhecido o vínculo empregatício dessas plataformas com os trabalhadores. Então, se o Brasil fizer isso, não vai ser o primeiro. E provavelmente não vai ser o último. Então não é uma novidade, é uma questão que está assim, sendo tratada no mundo inteiro, porque é um problema sério que está todo mundo enfrentando. Exatamente. Aqui só para complementar, nessa pesquisa da Fair Work, mostrando que nenhuma das 10 maiores plataformas que a gente tem aqui no Brasil, plataformas digitais que são utilizadas por esses trabalhadores e por nós também, que consumimos muitas vezes esse serviço, nenhuma delas oferece condições básicas de trabalho de acordo com o estudo da Fair Work. Então, é disso que a gente está falando. Gabi, é uma clandestinidade total. O entregador aqui de São Paulo, que está ali se acabando no trânsito, arriscado a acidentes, etc., ele não tem garantia nenhuma. Zero. Ele não tem sequer um piso, uma coisa que, tudo bem, que não tenha... que ele não ganhe milhões e tal, mas que ele tenha um X ali por mês garantido. É o mínimo que se espera. Que tenha plano de saúde, sabe? É uma clandestinidade total. E você ressaltou o trabalho do Paulo Paim, Elo. Esse cara, olha, ele está desde a Constituinte, em 88, é um bravo lutador pelos trabalhadores do Brasil. É um raro senador que não deixa, não cochila nesse assunto. Então... vale o aplauso para o Paulo Paim nesse sentido de lutar pelos trabalhadores. Fundamental. Eu gostaria até de dizer repetir uma frase que ele disse, porque ele disse que a precarização do trabalho assume diversas formas, mas sempre transfere os riscos e as responsabilidades para o trabalhador. E ele disse mais, ele disse que essa precarização é a porta escancarada para o trabalho análogo à escravidão. Então, assim, o assunto é muito sério e precisa de muita atenção. Muito bom. Muito bom. A gente vai voltar a falar aqui sobre isso ao longo dessa semana, ao longo da nossa programação também. E, Elo, quero trazer uma outra informação aqui, partindo do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, falando da decisão do ministro Alexandre de Moraes de avançar com um processo criminal contra o Eduardo Bolsonaro, ainda deputado federal, sem uma notificação pessoal. Então, como o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e, segundo o Alexandre de Moraes, tem criado até dificuldade para ser notificado pela Justiça Brasileira sobre a denúncia por coação apresentada pela PGR, a gente já falou muito sobre isso aqui, então o julgamento, aliás, a investigação, vai se dar dessa maneira. A gente tem um trecho aqui da decisão do Alexandre de Moraes dizendo o seguinte: além de declarar expressamente que se encontra em território estrangeiro para se furtar a aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência por parte do denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nesses autos, sobre a qual também se manifestou por meio de nota divulgada na rede social X. Não resta dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo o seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado. Bom, a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro continua nos Estados Unidos, Elo, e tentando criar maneiras de permanecer no cargo para continuar usufruindo, de segurança, vamos dizer assim, como se fosse um escudo, o mandato que ele ainda tem, Não, e eu tô rindo, Gabi, porque o ministro Alexandre de Moraes foi muito preciso ao dizer que o Eduardo Bolsonaro
está sabendo muito bem do que está acontecendo, está sabendo que precisa ser notificado e está fazendo de conta, está fazendo de humor, está se escondendo para não ser notificado. Mas, como sempre, os bolsonaristas adoram criar provas, adoram deixar tudo às claras, ele vai lá e escreve nas mídias sociais que ele sabe que isso está acontecendo. Então, o ministro decidiu considerar, está notificado, está informado, está sabendo, já falou do caso publicamente, é porque ele está sabendo e vai seguir adiante. Ele vai ter, me parece, um prazo de 15 dias para apresentar a defesa dele. Então, o processo vai andar e vai andar rápido, viu, Gabi? Esse recurso do edital é quando para casos exatamente como o do Eduardo, que vai fugir de qualquer oficial de justiça, está no outro país, vai fingir que não recebeu, mas ele fala do assunto. Abertamente. Ele tomou ciência, ele dá ciência disso a todo mundo. Então ele está notificado, ele está intimado. É só contar o prazo e mandar ver. Não pode dar moleza para um traíra da pátria como esse rapaz, que está morando lá, que ele largou o eleitor dele aqui em São Paulo desde fevereiro. O paulista de boa fé ali, eu quero crer que de boa fé, que escolheu como seu deputado federal uma criatura desse tipo, está sendo castigado, porque ele está entregue à causa do pai, lá nos Estados Unidos. Então, ele não tem responsabilidade nenhuma com o eleitor dele, com o país dele, com nada. A história é resolver a questão da cadeia do pai e nada mais. E não vai voltar ao Brasil, né, Elo? Eu acho difícil ele voltar, porque ele sabe que se ele puser o pé aqui, ele pode ser preso imediatamente. Agora, a Suprema Corte vai publicar essa notificação num jornal público, num meio público qualquer de imprensa, e a partir da publicação ele tem que apresentar a defesa em 15 dias. Agora, ele está aqui ainda, quem não tem nenhuma agilidade, nenhuma boa-fé, me parece que é a própria Câmara dos Deputados, que até hoje não cassou o mandato desse rapaz, né? Porque tá toda uma enrolação, agora foi para o Comitê de Ética e foi indicado um relator para cuidar dessa discussão da cassação, que é um íntimo amigo declarado do Eduardo Bolsonaro, que já falou para todo mundo e defende as teses mais radicais do bolsonarismo. Então, por isso, o líder do PT hoje na Câmara entrou com um pedido junto à mesa da Câmara e junto à Comissão de Ética para que mude esse relator, porque ele é enviesado demais, ele é muito seguidor da causa bolsonarista, para ter um mínimo de isenção e fazer esse processo de uma maneira mais ou menos justa. Mas o que se disse na CNN Brasil, uma apuração de lá, é de que o que deve acontecer com o mandato do Eduardo Bolsonaro é que a Câmara deve suspender o mandato. Agora, a cassação seria diferente, né? São outras implicações aí a respeito disso. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso também, mas realmente esse parlamentar, Elo, que é o delegado Marcelo Freitas, estava procurando aqui o nome dele, que é do União Brasil, ele é bolsonarista raiz, assim, de defender a anistia total e restrita, defende o impeachment do Alexandre de Moraes. Então é esse o nível aqui que a gente está falando. E tinham outras duas parlamentares de esquerda que estavam concorrendo ali com ele com a possibilidade de escolha, mas foi escolhido esse sujeito para decidir ali, né? Daí não vai sair nada, né? Porque às vezes tem até um ou outro que tem uma queda, né, política pelo Bolsonaro ou pela esquerda e que na hora H aplica a lei. Pega ali o regulamento e diz, vai ser o que está aqui. Minha escolha política é uma, mas vai ser o que está aqui na fria letra do regulamento. Não é o caso desse rapaz, desse relator. Ele vai decidir assim, sem dúvida alguma, pró-Eduardo Bolsonaro. Elo, eu citei aqui a anistia, que é um interesse desse parlamentar bolsonarista raiz. Falando em bolsonaristas raiz, posso trazer um outro assunto aqui, que foi a visita do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que foi visitar o Jair Bolsonaro hoje em prisão domiciliar. E tem várias manchetes a respeito disso. Para quem está nos acompanhando por vídeo, pode dar uma olhada aí na tela, mas vou dar uma lida nas manchetes que saíram em toda a imprensa falando sobre o tema da conversa.
Eleições do ano que vem, claro, em pauta, entre o Tarcísio e o Bolsonaro. Então tem aqui a do G1, Tarcísio prioriza visita Bolsonaro e faltará a posse de Fachin, e Moraes no comando do STF, Moraes como vice-presidente agora do Supremo Tribunal Federal. Então o Tarcísio optou por não ir à posse do novo presidente do Supremo. A pauta do novo encontro de Tarcísio e Bolsonaro na prisão domiciliar em Brasília, pela Carta Capital, a CNN diz que quer o Bolsonaro discutir a chapa ao Senado Federal em São Paulo com o Tarcísio. Isso é importante também para a gente ficar de olho, né? Sim. Porque os bolsonaristas, eles têm um interesse ali no Senado por um motivo bem específico, que é o João César de Castro Rocha, professor, sempre ressalta isso aqui, que é justamente ter a possibilidade de um impeachment de ministro do Supremo, se for necessário. E o UOL dizendo também sobre essa visita do Tarcísio para Bolsonaro, aliás, para conversar sobre a proposta para 2026. Resta saber se eles vão falar de anistia também, se isso está nesse pacote, né, Elô? Eu acho que era a pauta que o Tarcísio estava querendo discutir a princípio, depois fez que não, mas acho que essa é a grande questão aí, o grande nó. A gente não sabe se ele conseguiu falar assim muito especificamente disso, porque se você vê a foto do Bolsonaro recebendo o Tarcísio na porta de casa, quem está ao lado do Bolsonaro é o Flávio, o filho Flávio. E os filhos não querem o Tarcísio como candidato, eles querem um sobrenome Bolsonaro na cabeça da chapa. Então, vamos ver no que isso vai dar. E o Tarcísio fica ali testando, né? Ver se o Bolsonaro vai realmente dizer, não, vai Tarcísio, eu apoio. Até agora não disse e até agora Tarcísio não declarou, porque ele fica nessa situação. Ele sabe que em São Paulo ele está bem obrigado, por incrível que pareça. E para o cenário nacional, ele precisa do aval do ex-presidente Bolsonaro para ter alguma chance na eleição. Então, enquanto o Bolsonaro não chancelar oficialmente, disser eu quero Tarcísio na chapa, ele vai ficar nesse jogo de empurra, né? A situação dele é a pior possível. Ele foi fazer aquele papelão naquele carro de som na manifestação do 7 de setembro e chamar ministro do Supremo de tirano. Agora ele está um pouco meio sem ter como recuar. Então agora ele ou se abraça nesse bolsonarismo aí, ou ele não tem muito para onde ir, né? Porque ninguém vai esquecer assim de uma hora para outra esse papelão que ele fez, né? É isso, Elô. A gente segue falando ainda desse assunto aqui no N2. Obrigada. Bom trabalho por aí, Elô, que ainda está rolando ali o discurso do ministro Edson Fachin tomando posse hoje como presidente do STF. Até a próxima, querida. Valeu. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Obrigado, querida. A gente continua aqui acompanhando essa história. Eu vou chamar nosso companheiro Rodrigo Viana, que hoje está de volta. Opa. O homem está recuperado. Recuperado, Rodrigo. A gente desejou muita saúde para você na semana passada. Obrigado, gente. Não só pelo aniversário, mas também pela Eu passei um aniversário estranho. Aniversário com influenza A, vamos dizer assim. Mas agora de volta aqui para nossa bancada. Muito feliz em ter você de volta. E eu estava acompanhando o noticiário sobre o Tarcísio. Acabou de sair uma atualização aqui, não sei se vocês viram. Na saída da conversa com Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que deve ser candidato à reeleição em 2026. Então ele vai para Brasília, mas reafirma que é candidato a governador, dentro dessa estratégia de não se expor tanto, porque ele se expôs, a gente comentou aqui 2 semanas atrás, né, Chico? Ele chega a Brasília 2 semanas atrás com tudo. Com tudo. Querendo anistia, ali quase igual a Dom Pedro com espada na mão, gritando independência ou morte, estava por aí. Era anistia ou morte, só que daí teve o episódio do delegado assassinado aqui em São Paulo, o delegado Ferraz, e isso pegou muito mal, as pesquisas mostraram. Ou seja, um governador que abandona o Estado para tratar de anistia para o chefe da quadrilha. Então o Tarcísio adotou a tática de dizer que não sou candidato a presidente, vou cuidar de São Paulo e vou ser candidato à reeleição. Mas ele fica no meio do caminho. Mas esfriou muito nessa candidatura, né? Eu acho que esfriou. E o interessante... Então a gente tem as aspas dele aqui, ó. Tem as aspas dele na saída. Abre aspas. Sou candidato à reeleição, como eu tenho dito. Isso já está claro. Vim fazer uma visita de cortesia, vim visitar um amigo.
Então essa foi a frase do Tarcísio: vim visitar um amigo, vim fazer uma visita de cortesia. Vocês já falaram, o Flávio Bolsonaro também estava lá, e o Flávio Bolsonaro, dos 3 filhos, é aquele que procura ser mais cauteloso, né? E diz que, independente do que aconteça, daqui para frente o Tarcísio e os partidos de direita vão estar todos juntos em 2026. Mas é um recuo. O Tarcísio vai para Brasília e reafirma que é candidato realmente a governador. Não fala mais em anistia, né? Não falou, pelo menos não falou, né? Na saída. Aqui por enquanto não. Não está com aquela brabeza toda, é um recuo. Eu acho que é mesmo candidato ao Bandeirantes. Não vai arriscar a pele dele. O Ratinho Júnior já se coloca ali como candidato da direita, está tentando pegar esse bastão, né? Com a força do Kassab, que é o padrinho político dele, o dono do PSD. Eu acho que o Ratinho tem até uma vantagem em relação ao Tarcísio, porque o Tarcísio tentava se vender como um candidato moderado, mas é nítido, ele é um bolsonarista, é um militar de formação, né? Capitão também. Capitão, formado nas Agulhas Negras, passou pelo Haiti, só se elegeu por causa do Bolsonaro. Sim. O Ratinho é outra história. O Ratinho é de direita, é filho do apresentador, então tem um discurso de direita, tem apoio no eleitorado de direita, mas não vem do bolsonarismo. Ele tem uma aliança com o bolsonarismo. Então, realmente, eu acho que o Ratinho tem até uma vantagem em relação ao Tarcísio para tentar se vender como moderado. A desvantagem é que ele vem de um estado com menos arranjos com a grande elite, com o grande capital. Vai dar mais trabalho para ele costurar. Ele não conhece, não tem tantas relações com a elite paulista, mas isso o Kassab pode ajudá-la ele vai ter que passar pelo vestibular da Faria Lima, né? Da Fiesp, a turma do dinheiro. Ele vai ter que ajoelhar lá, pedir a bênção, vai ter ali uma via cruz, mas resolve. Resolve. A questão é, e com o bolsonarismo? Se eles não confiam nem no Tarcísio, eles vão confiar em apoiar o Ratinho, que é de direita, mas nem veio da turma deles, e que pode dizer para eles, se vocês brigarem comigo, o problema é de vocês. Eu estou aqui no Paraná, tenho a minha base aqui, né? Então, que tem uma boa base, inclusive, porque ele tem uma boa aprovação. Tem 70% de aprovação no Paraná. Então, é um nome que cresce. Você tem o Zema com esse problema, com esse rolo danado da mineração que vai bater nele. Todo enrolado, né? Todo enrolado. O Tarcísio precisando se recuperar em São Paulo com a questão de segurança pública. Então, me parece que o Ratinho está agora mais bem posicionado para essa candidatura. Parece, né? Parece. E de acordo com algumas pesquisas, está ali até tendo um bom desempenho quando ele é colocado junto com o presidente Lula, segundo algumas dessas pesquisas. Sim. Que têm sido colocadas ali para 2026, então isso também está sendo levado em consideração, talvez, para fazer cálculo da rota por parte do bolsonarismo. Eu acho que é assim, né? O Ratinho é o segundo mandato de governador. Ele sai candidato. Se ele perder, não é nenhuma tragédia. Quer dizer, ele perde. Nada. Ele vira um nome nacional e se fortalece para futuros voos. Então, eu acho que ele não tem nada a perder. Nada, zero. Então, eu acho que ele vai tentar empurrar essa candidatura para frente, mesmo que seja para ter 30%, 20%. Aí resta ver o que a família Bolsonaro vai fazer em relação a ele. A gente vai continuar acompanhando e trazendo novidades para